Reflexão do dia 23 de dezembro de 2024. Quarta semana do Advento, segunda-feira. Cor litúrgica roxo. Santo do dia, São João Cânico, um homem de grandes virtudes. Século XIV, Polônia. É interessante entender o que acontece ali no século XIV. A igreja passa por dificuldades. Nós temos aí a revolta dos reis, principalmente os reis da França e Inglaterra, que se revoltam contra a igreja. Momento de muita dificuldade, onde a igreja praticamente é dividida no Ocidente, já que nos anos 1100, mais ou menos, acontece o primeiro cisma no Oriente. E agora está acontecendo um cisma dentro da igreja. Cisma quer dizer divisão dentro da igreja. Então, a França, unida-se com a Inglaterra, já não aceita mais o Papa em Roma. Então, a própria França elege papas na sua região e não reconhece mais Roma como centro da igreja. Então, foi um momento muito difícil. É nesse cenário que São João Cânico nasceu em Kęty, localizado na Polônia, em 23 de junho de 1390. Estudou em Cracóvia, onde ordenou-se sacerdote e foi por muitos anos professor da Universidade da Cracóvia e em seguida pároco em Licos. A piedade com que se ocupava das coisas de Deus somava para João muitos outros atos de humildade. Realizava uma peregrinação para Roma quando a sua diligência foi assaltada por bandidos. Então João foi roubado, mas, percebendo ainda que havia uma moeda em seu bolso, ele correu atrás dos assaltantes para entregá-las. Comovidos com essa atitude de João e percebendo que ali também era um homem de Deus, devolveram todo o dinheiro do assalto. Santo Padre, modelo das virtudes, fazei crescer em nós as virtudes mais necessárias para a realização da nossa vocação particular. A cada um dê o que lhe cabe. Pedimos oportunidades para que essas virtudes sejam exercidas a favor do outro, do resgate de almas. Amém. São João Cânico, rogai por nós. Primeira leitura. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E na primeira leitura de hoje, em Malaquias, capítulo 3, veja que o profeta, muito tempo antes de Jesus, ele fala do Senhor como um anjo que vem, ou esse anjo. Aqui a abordagem desse anjo pode ser o próprio anjo que anuncia, o próprio Cristo, o próprio João Batista, está tudo envolvido nesse eu envio meu anjo. Mas aqui a palavra ela está muito voltada para Jesus, como centro da atuação, centro da decisão de Deus em nos salvar, do plano de salvação. Malaquias 3, de 1 a 24, fala assim: assim fala o Senhor, Deus, eis que envio meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Então veja que no primeiro versículo já fala da pessoa e da ação de João Batista. Logo chegará o seu templo, o dominador que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Aí veja que agora o anjo já fala da pessoa de Jesus Cristo, o dominador, o anjo da aliança. Ele que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia da sua chegada? Veja que o texto, no versículo 2, fala de Jesus Cristo, da primeira vinda e da segunda. E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata. Eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. No versículo 3, fala propriamente da segunda vinda do Senhor Jesus. Então, tudo que há
de acontecer. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Está vendo? Volta a falar de João Batista. Antes que venha o dia do Senhor, dia grande e terrível. Fala da primeira vinda, mas agora evidencia a segunda vinda do Senhor Jesus. Um dia grande e terrível, o dia do julgamento. O coração dos pais há de se voltar-se para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, para que eu não intervenha, ferindo de maldição a vossa terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então temos em Malaquias um resumo desse tempo de advento, desse tempo onde nós esperamos o Senhor. Volto a dizer, nós não esperamos o menino, né? O menino já veio, nós esperamos agora o Senhor, aquele que vai voltar em honra e glória, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir e julgar os vivos e os mortos. Então nós temos que ter uma igreja que prepara os seus filhos para a vinda do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo os últimos dias, né? Praticamente. Já estamos conscientemente no fim dos tempos. Agora a nossa expectativa é dos últimos dias. Agora, antes disso, nós temos que sofrer. Haverá guerras, haverá pestes, haverá uma porção de outras coisas já profetizadas. E nós temos que ficar atentos. Está acontecendo, as profecias se cumprem, uma por uma. Todo esse conflito em Israel, as nações se voltando contra Israel, essa força que está havendo política dentro de Israel para a reconstrução do templo. Veja, se Jesus é o Messias, se ele voltou, se ele é a oferta perfeita, por que haveria um terceiro templo? Por que haveria necessidade de construir um templo para sacrificar animais para Deus? Então, esse terceiro templo que tanto se fala em Israel é um símbolo da apostasia geral do mundo, né? Então, é um símbolo, é uma fonte para que nós estejamos atentos a tudo que está acontecendo. Porque quando acontecer esse terceiro templo também, será os últimos dias. Então nós temos que ficar atentos. A igreja, a Santa Mãe Igreja, prepara seus filhos para esse tempo de advento, para que com toda a nossa força, penhor e resistência, a exemplo de São João Cânico, né, que toda sua humildade entregou-se totalmente à obra de Deus na expectativa dos últimos dias, sabendo e vivendo como se estivesse vivendo o fim dos tempos. Então, ter essa consciência de que nós estamos vivendo os fins dos tempos. O fim dos tempos já há 2025 anos? Sim. Há 2021 anos? Sim. Mas é o fim dos tempos. Então, essa primeira leitura já nos alerta para isso. Vivermos os fins dos tempos, na expectativa dos últimos dias, porque o Senhor vem. O salmo de hoje é o Salmo 24, que fala assim: levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Então, um salmo escrito há 1000 anos antes de Jesus. Mas ele fala: levantai e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Então, é um salmo bem atualizado. Nós temos que olhar a cabeça, levantar a cabeça, para que compreendamos que nós estamos vivendo esse tempo dos últimos dias. Um tempo de preparação da nossa alma e espírito para acolher o nosso Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. O Senhor é piedade e retidão, e conduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Interessante, ó, ele conduz ao bom caminho os pecadores. Então o Senhor nos exige de nós uma disposição em aceitá-lo como Senhor das nossas vidas. Não há pecado no mundo que possa nos separar do amor de Deus.
enquanto pecadores, somos filhos amados de Deus. Agora, quando nós rejeitamos Deus com a nossa consciência, com a nossa vontade, aí Deus respeita. Deus não vai condenar ninguém para os infernos. Nós é que nos condenamos. Nós é que fazemos esta opção, rejeitando Deus em nossa vida. Aí depois vamos culpar. Como é que Deus permitiu na criação do homem e da mulher para depois jogar ele no inferno? Né? Não, não é. Deus não vai fazer isso com nenhum de seus filhos. Agora, tem aqueles filhos que querem ir para o inferno, então eles renunciam, não aceitam. Assim acontece em muitas famílias. Tem filhos que preferiram o caminho da bandidagem. Sabe que vão encontrar a vingança, a morte, né? Uma bala, vai ser morto, mas continua no caminho da bandidagem, continua no caminho das drogas e tudo mais, e esse caminho leva à morte. Assim também são os filhos de Deus. Alguns querem continuar no caminho de pecado, de devassidão, né, de desordem. Então Deus respeita, nos deu essa liberdade. Inclusive, a hora que nós quisermos, mesmo no fundo do poço, já na lama, comendo com os porcos, assim como o filho pródigo, voltar para a casa do Pai. E o Salmo 24 fala isso. É o Senhor que reconduz o bom caminho aos pecadores. É na lama dos porcos, fedendo, horrível, que nós lá possamos clamar a Deus. E o Senhor nos reconduz como um Pai misericordioso para a sua salvação. Evangelho. Em Lucas, capítulo 1, de 57 a 56, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. Os vizinhos talvez não sabiam daquela profecia em Malaquias, que falava que era necessário Elias vir, daquele que conduziria e que mostraria o caminho, daquele que era revelado na profecia em Malaquias. Nós vimos na primeira leitura. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais para o pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabinha e escreveu: João é o seu nome, para se cumprir todas as profecias. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja que os vizinhos de Isabel e Zacarias agora já estão em alerta, né? Será? Realmente está se cumprindo as profecias, principalmente de Malaquias que nós vimos hoje? Será que é ele que há de nos anunciar o Messias? Será que ele é o Elias, né, que, na sua função de Elias? Né? Será que é ele que vai nos trazer e anunciar o Salvador? Então, todos que ouviram a notícia ficaram pensando: o que virá a ser esse menino? E, de fato, a mão do Senhor estava com ele. Então, que o Senhor possa também nos tocar, tirar da nossa infantilidade da vida, tirar da nossa inconsequência de viver por viver e apostarmos no sentido da vida, que é amar a Deus, né? Conhecer a Deus, conhecer. Eu nasci para conhecer Deus. Onde quer que eu estava antes do meu nascimento, né, no ventre da minha mãe, eu tinha até conhecimento de Deus, que o Espírito é eterno, mas agora quando eu nasci na ignorância da carne,
para novamente descobrir a Deus, conhecer Deus é o meu objetivo. Depois, qual é o meu objetivo de vida? Amar a Deus. Amar. Nessa descoberta de Deus, eu tenho que amá-lo. Quando eu descubro Deus, eu redescubro, eu amo. E depois, o complemento da minha vida é servir a Deus. Como que eu sirvo a Deus? Anunciando o Cristo que vem, anunciando o plano de salvação. Né? E todos que ouviam essa notícia ficavam pensando, os vizinhos todos, o que virá a ser esse menino? E nós sabemos que ele conheceu Deus, que ele amou Deus e que João Batista serviu a Deus, né? Até com a sua morte, dando literalmente a cabeça em favor do Evangelho. Que possamos nós, então, vivemos a nossa vida na intensidade de João Batista e também, a exemplo de São João Cânico, viver a intensidade na nossa fé, para que os outros, vendo a nossa fé, principalmente os nossos filhos, nossos descendentes, possam também esperar o Cristo que vem, a libertação, a misericórdia do Senhor. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa com o objetivo de estudo bíblico dos versículos que compõem a liturgia diária. Seja você também um anunciador da Boa Nova. Divulgue em suas redes sociais este estudo, esta pregação, esse ensino, para que mais corações acolham viver para anunciar Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.